Não foram os aviões. Foi a Bela que matou a fera. O mundo não é o bastante. O Papa é pop. O Papa é pop. O pop não poupa ninguém. Obrigado pelos peixes. Bem-vindo a mais um podcast aqui do Hit Combo. Mas antes, deixa eu fazer o nosso jabá. Eu vou falar da agência Flance. É uma empresa focada em marketing empresarial. Ela tem técnicas modernas e pessoal altamente qualificado para atender os seus clientes. Para o ouvinte aqui do Hit Combo, tem um super desconto. Basta acessar www.agenciaflush.com.br/hitcombo. Eu vou deixar o endereço aqui na descrição. Caramba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Combo, seu podcast semanal. E hoje com um convidado ilustre, Fabrício Boixá, né? É Boechat. Boixá. Ricardo lá, né? Finge que é famoso. Né? Apresentador do Que Nerd Play aqui, tá fazendo companhia, dá uma ajuda aqui no Hit Combo. E estamos com um tema bem interessante, né? Por que o nerd virou pop? Antes eu tenho que fazer uma pergunta. A sua frase é do Mochileiro das Galáxias, né? É, isso aí. Caraca. Eu tive 2 podcasts aqui que eu usei palavras do Mochileiro das Galáxias e ninguém pegou a referência. E é isso. E aqui comigo eu tenho o meu amigo Cine, o nosso Rodrigo Unhades do Máscara Nerd. Se apresenta aí, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem nos vendo no youtube.com/hitcombo ou nos ouvindo no Spotify do Hitcombo. O tema de hoje vai ser bem interessante porque na nossa época de escola nós sofríamos bullying por sermos nerds, não é verdade? Só que hoje em dia, será que as coisas são diferentes? E seguindo, nosso amigo aqui, Fábio Simão. Eu sou o Fábio Simão e espero poder contribuir com esse tema bem interessante, né? Que é essa mudança, né? De uma coisa que era renegada nos anos 80 e 90, né? E agora todo mundo quer ser, né? Parafraseando quem quer ser o milionário, né? Quem quer ser o nerd? Então vamos lá. É isso aí, galera. Bom, o nerd de hoje pode ser o Bill Gates de amanhã, né? Depois que a galera descobriu isso, aí a parada começou a mudar de figura, né? Antigamente tinha lá o filme dos nerds, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi nerds era do filme, né? Os nerds contra-atacam lá, e era uma escória da universidade, né? Mas os caras sempre se davam bem. Então, nessa época, o nerd era esquisito, né? Como o Máscara Nerd falou, e aí depois que o Bill Gates, os caras, ou seja, os nerds se tornaram os caras mais famosos e ricos do mundo, a parada foi mudando de figura aí, né? Exatamente. Você começou bem, cara. Realmente, eu acho que a minha primeira experiência, assim, da visão nerd, como era, nos anos 80, 90, foi os nerds contra-atacam, a vingança dos nerds, as férias dos nerds. Só filme clássico, era aquela visão, cara, de óculos, né? Você sempre era, no colégio você sempre era associado a um desses, né? E você ficava torcendo, pô, quando é que eu vou me vingar, né? Mas o Cine até hoje tem cara de nerd. Eu? Você. Por que você acha isso? Porque a risada dele já entregou, né? Só por causa disso? Não foi zoado no colégio, não? Com certeza. Principalmente na era Cavaleiros do Zodíaco, quando passava a manchete, que era uma galera que era ali no cantinho para falar sobre o Cavaleiro do Zodíaco, a outra galera nem aí ficava zoando, mas não tava nem aí, cara. A gente conversava sobre o anime amarradão, porque, poxa, aquela era da Rede Manchete, aquela época da década de 90, década de 80 também, com os tokusatsu, eram sensacionais. E até quando a era dos videogames chegou aqui no Brasil, com o Atari em 1983, claro que tiveram outros videogames anteriores, mas a gente pode dizer que a era dos games que foi o pontapé inicial. Só para vocês terem uma ideia, em 83 tivemos o Atari. O Atari lançado oficialmente aqui no Brasil, sendo que
na década de 70 foi lançado nos Estados Unidos. E aí, em 83, no mesmo ano, a Rede Manchete era fundada. E aí chega aqui, entre 85 e 86, os Tokusatsu, Flashman, Jiraiya, Changeman, Jaspion, os desenhos animados. Claro que tinha outros desenhos animados bem antes do que a gente assistia na época, mas tudo isso se popularizou, ajudou a movimentar o mundo nerd aqui no Brasil na década de 80. Pelo menos quando eu nasci em 85, quando eu comecei a assistir os desenhos, os seriados japoneses, pelo menos na minha visão. Mas lá atrás também a gente tinha seriados de heróis, o Batman dos anos 60, os quadrinhos já faziam um sucesso monstruoso, com Mulher Maravilha na Segunda Guerra junto com o Capitão América, e os grandes acontecimentos da era da humanidade mostravam também que os heróis não olhavam só para o mundo nerd. O Stan Lee criou os X-Men pensando, tipo assim, os mutantes eram os seres na Terra que eram deixados de lado, eram pessoas preconceituosas. E o Stan Lee quis pegar esse gancho, mostrando como eram os homossexuais. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. E tinha a questão do Homem-Aranha, aquele nerd adolescente, sabe? Que muita gente hoje se apega ao Homem-Aranha porque vê na figura do Peter Parker a figura do nerd. E ao longo dos anos, as coisas foram evoluindo. Os heróis eram mais conhecidos para o público infantil, até que em 1992, a morte do Superman foi um acontecimento que mudou bastante a indústria dos quadrinhos. Já tinha mudado na Crise das Infinitas Terras, mas eu estou falando em termos assim de, violência, selvageria, sangue. E aí as coisas começaram para o mundo dos heróis a ficarem mais adultas. E aí, futuramente, quando chegou ali a era dos games do 32-bit, as coisas também começaram a ficar mais adultas. Embora um pouquinho na era 16-bit, foram lançados alguns games com uma temática adulta, tipo Night Trap, o Clock Tower do Super Nintendo também, que se a gente joga hoje o Clock Tower, que nunca jogou, vai morrer de medo por ser mesmo 16 bits. Então, hoje, o nerd, na minha visão, ele não é tão massacrado como era naquela época, porque a cultura nerd evoluiu anos, colocando não só as crianças no meio disso tudo, mas também o público adulto. O público adulto começou a olhar os games e os conteúdos dos heróis da Marvel, DC Comics e outras editoras com os outros olhos, por causa dessa questão de pegar uma situação, filmes mais violentos, ou um filme que tem uma temática, vamos lá, citando a Mulher Maravilha, 1984, aquela coisa de a mulher, a brava mulher, da Mulher Maravilha, o Superman representando o tipo Jesus Cristo na Terra, o Salvador da Terra, Capitão América, o herói dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Tem muito disso hoje em dia. Então, cara, acho que hoje o nerd, ele é um sinônimo de cultura também. Porque ao longo dos anos eles foram crescendo com os heróis, mas também estudando outras filosofias a qual aqueles heróis representavam e o que os games representavam, cada game representando. Resident Evil, por exemplo, o que ele foi inspirado, o Sonic, em que ele foi inspirado. Então tem muita coisa por trás disso, que muitas pessoas não pesquisam. Mas se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai ver que esses caras, esses criadores, se inspiraram em muitas coisas para criar os personagens. Bom, falei demais, gente. Vou deixar vocês falarem. Acho que a gente já pode encerrar o programa, né, cara? Década de 80 até 2020. Um forte abraço. Ô, enciclopédia humana. Mais aqui. Não, brincadeira. Brincadeira, cara. Mas realmente, o que você falou é bem interessante. Mas vou continuando. O que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte. Vou deixar a pergunta aqui no ar. A gente teve logo no início, a gente teve uma geração que era meio que deixada de lado, que encontrava alguma fuga nos quadrinhos, alguma coisa que se identificasse. E era sempre levado como
o nerd bobão, coisa e tal. Mas houve uma época que teve uma virada de chave, né? Hoje a gente pode dizer que o nerd é pop, por assim dizer, né? Basicamente todo mundo sabe quem é o Homem de Ferro, todo mundo sabe quem é o Superman, o Gavião Arqueiro, heróis até desconhecidos, né? Eu queria perguntar pra vocês, qual a opinião de vocês sobre isso? Onde vocês acham que realmente teve essa virada? Essa virada do nerd ser agora as pessoas quererem ser o nerd e não querer segregar o nerd, por assim dizer. Vai lá, Fábio. Opa! Bem, eu acho que essa questão vem, assim, no caso do cinema, veio com os filmes. Pode ser exagero meu, eu acho que veio com os filmes da Marvel, essa popularização também. Acho que a partir da segunda, do início da segunda metade da primeira década dos anos 2000, isso começou a espalhar. Claro que veio lá de trás, né? Um pouquinho com os X-Men, aquela coisa toda, mas eu acredito que ali no início do universo cinematográfico da Marvel, o negócio começou a se popularizar. Tanto a Marvel quanto a DC, através da Warner, ela começou a atingir o público através de outras mídias, né? Como mídias digitais, seriados, essa coisa toda. O Rodrigo mesmo se amarra nas coisas lá da CW. Eu acredito que a globalização tenha tornado isso mais popular, né? Lembrando que essas questões de representatividade, elas existem faz tempo, né? Afinal, o Superman, se eu não me engano, é 38, 39, Capitão América 41, né? E a Marvel sempre prezou por isso, não que seja a Marvete esteja puxando a brasa para cá, mas eles sempre buscaram no início dos anos 60, como o Rodrigo citou, essa forma de trazer o público mais para perto dos quadrinhos dela, né? Porque eu também gosto muito da DC, mas eu acho que a da DC era uma coisa mais coisa assim de fantasia, de ficção científica. A Marvel eu já vê, pelo menos as histórias iniciais que eu li, eu já via mais com esse intuito de proximidade, né? Do caso do Peter Parker, aquele rapaz de classe média para baixa, que ele tinha que vender as fotinhas dele lá para sustentar, a tia sempre passando aperto lá para hipotecar a casa, não sei o quê, ele sendo humilhado pelo patrão lá, pelo Jameson, para poder vender as fotos, né? O próprio Super-Homem, no caso da DC, como o Rodrigo disse, que é aquela representação de esperança, né? A Mulher Maravilha também, se eu não me engano, é dessa época da Segunda Guerra também. Mas eu acredito que a Marvel tenha tido maior sucesso nessa questão de trazer para perto do público, né? E eu acredito que o Fabrício também seja da minha geração. A gente veio de uma geração que não era nem nerd, né? Será nerd ou CDF, né? Que se chamava. É isso aí. Que era o Cuca de Ferro, um negócio assim. Entendeu? Eu era um desses garotos que ficavam no cantinho da escola, lá com meus gibizinhos aqui do Aranha, do Hulk, com os cartuchinhos de Atari, depois de Nintendinho. Então a gente era muito. A própria turma de escola sacaneava, caçoava da gente. Ia lá, não sei o que, lá na arruma namorada, que não sei isso e aquilo. Então hoje todo mundo quer ser aquilo que a gente era escrachado lá nos anos 80 e 90, né? Falei pra caramba, acho que eu não falei nada. Eu vou pra uma linha diferente aí pra tentar complementar aí. Da minha visão, realmente, eu sou de uma geração, nós somos de uma geração anterior de repente, a do Maurício. Eu sou uma roupa nome, tá, galera? Não liga, não. E é Maurício mesmo. Não é. Enfim. Pra mim, essa brincadeira começou com corrida espacial, tá? Ou seja, é um pouco antes da minha geração, do advento da corrida espacial. Eu acho que a galera passou de uma galera de faroeste para uma galera de ficção científica. E ali surgiram, então, os primeiros nerds, ou seja, a figura do cara que tinha essa visão intelectualizada e tudo mais. Na minha geração, né, como o Máscara Nerd falou, eu já assisti Spectroman, Ultraman, né, Piratas do Espaço, ou seja, era uma outra geração. Patrulha Estelar. Todos eles, Patrulha Estelar, todos eles voltados para espaço, né? Jornada nas Estrelas, né? E até o que era, por exemplo, o Sequest, né? Que era de submarino, mas era tudo muito altamente tecnológico. E junto com a corrida espacial veio chegando para nossa geração, né? A questão dos computadores, da internet. Então isso foi um avanço. Por que hoje é tanto? Porque, poxa, de lá para cá,
todo mundo, a cybercultura, né, chamada cybercultura, foi implementada. Então, daí eu acho que todo mundo passou a ser o que, na verdade, poucos eram na nossa época. Eu lembro de garoto, eu ser do prédio que eu morava lá em Olaria, né? Eu era o único que mexia com computador, com 9, 10 anos de idade. Porque eu tinha um tio matemático, nerd, né? Que tinha um TK-85 lá e eu aprendi a mexer naquele bichinho lá, das antigonas lá, com fita cassete. Eu era o nerd do prédio, porque todo mundo no máximo jogava um Atari, né? Então, assim, a minha sorte é que como eu era grandão, o bullying, na verdade, eu que fazia com os caras, né? Mas isso aí fica para um outro dia e outra história. Eu acho que isso, a popularização da internet e das tecnologias fizeram com que a figura do nerd, ou seja, do cara tecnológico, do cara que curte coisa, aí numa outra vertente, não do gibi aí, né? Mas aí que curte o videogame, né? E essa geração toda aí que o Máscara falou, acho que veio desse advento da tecnologia aí, cara. Pelo menos eu sou nerd em função disso. Bacana. Mas você é aquele. A gente pode definir como nerd raiz mesmo, né? Tauro, né? Que ainda tem as divisões, né? O nerd, hoje a gente pode chamar o geek, que é o cara mais consumista, né? Que é o cara que ele não entende tanto de tecnologia, mas gosta daquilo que é apresentado. Eu posso dizer, cara, eu acho que, na verdade, essa popularização que teve, a gente teve um boom há uns anos atrás, de todo mundo se interessar, quando a gente teve realmente uma mídia eficaz para apresentar as histórias, né? Leitura nunca foi, assim, na história da humanidade em si, nunca foi realmente algo prazeroso para todos. Né, leitura de quadrinho, você tinha que buscar acompanhar aquilo tudo. Quando você apresenta isso de forma eficiente dentro de um filme, dentro de uma série, é que realmente teve o start. Né? A gente teve, apesar de a gente ter tido filmes antes como Blade, como Demolidor, coisa e tal, o start mesmo que eu vi nessa geração agora foi nesses últimos filmes da Marvel, começando pelo Homem de Ferro mesmo, onde você conseguia se identificar. Era uma coisa que eu achava que, diferente da DC, onde você tem heróis que são deuses, criaturas a serem idolatradas de poder imensurável, como Super-Homem, Mulher Maravilha, você tem heróis na Marvel onde você se identifica. Tá muito mais próximo de você um Homem de Ferro, um Tony Stark, do que um Superman. Ou mesmo um Batman, né? Que exige muito dinheiro, exige muito conhecimento, basicamente um gênio. Então as pessoas começaram a gostar, começaram a entender esse universo depois dessa mídia, desse cinema. Agora, continuando, eu queria saber, e vocês acham que isso vai ficar saturado daqui a algum tempo? Ou essa moda vai perdurar? Porque... Eu acho que... Pode continuar. Não, só rapidinho, só para salientar uma coisa, eu acho que isso pode aumentar ainda mais, porque existem mídias e eventos que nunca fizeram parte do mundo nerd, que estão fazendo estrutura dentro dos seus eventos, ali, um espaço para o mundo nerd. O Rock in Rio, por exemplo. O Rock in Rio nunca foi alguma coisa relacionada ao mundo nerd. Só que como os eventos nerds foram crescendo no Brasil, mais e mais eventos, e aí, atrelado a isso, o Rock in Rio resolveu mudar de áreas que eu digo a localidade do Rio de Janeiro e para o Parque Olímpico, para aumentar ainda mais o público. Se é que aquilo vai aumentar ou não, para mim acho que diminuiu, né? O pessoal fala que diminuiu, enfim, isso é outra coisa. Mas, em uma das estruturas do Parque Olímpico, eles colocaram evento nerd. E não o último que eu fui, o penúltimo que eu fui, que eu fui no dia do Guns N' Roses, cara, eu fiquei assim impressionado, porque eles fizeram uma estrutura que parecia que estávamos dentro de um evento de São Paulo, que os eventos nerds de São Paulo são top de linha. Poxa, eu gostei demais. Ah, mas não tem nada a ver com a música, mas mesmo assim, isso mostra que a galera da música, o presidente do Rock in Rio, ele está querendo buscar, através
de uma outra mídia, de um outro público, pessoas que possam usufruir as bandas ou os cantores que estão lá no Rock in Rio. Entendi. É interessante. Mas eu digo pelo seguinte, pelo menos eu vou dizer por mim, né? Eu vou dizer que eu estou um pouco cansado de filmes de super-heróis, né? Porque eu vejo um pouco mais do mesmo nos filmes, né? Por exemplo, me crucifiquem, mas eu odiei o último filme dos Vingadores. Achei bem ruim. Normal. Porque eu achei, cara, que aquele negócio, quando você explora muito uma ideia, você acaba perdendo a essência daquilo ali, né? Eu acho que se você for analisar bem o filme do... Eu gosto de usar muito o primeiro exemplo do primeiro Homem de Ferro, porque ele tinha uma temática um pouco mais adulta, né? Ele não era um filme pensado pro público em geral, onde você tinha mortes, o cara chegava lá, acho que era no Iraque, né? Ele chegava, matava todo mundo. Você vê no último filme dele, ninguém morre, basicamente, né? E eu vejo que teve uma exploração dessa cultura. E eu vejo que a qualidade daqueles que têm buscado o mesmo sucesso em seguida tem caído. Você viu o Star Wars, que eu achei fraco, né? A não ser o Mandalorian, que eu gostei, mas os filmes eu achei fraco, essa nova trilogia. Então eu tenho receio que sim, vai ter uma estagnação, e eu acho que as expectativas não vão continuar. Não sei vocês. Bem, cinematográfico... Ih, caraca, peraí. Cinema é isso aí, né? No universo de filmes da Marvel, deixa assim, não corta não. Tu quer pra ficar mais bonito, mais natural. Por mais que eu seja fã, que eu tenha esperado uma vida inteira pra ver os meus heróis dos quadrinhos na tela do cinema, ou na tela do meu computador, eu acho que a ideia já também tá um pouco saturada, entendeu? Não porque não se tenha material para ser trabalhado, mas como está sendo usado. Porque tanto Marvel, DC, Image, Dark Horse, tem muito material para ser utilizado, principalmente Marvel e DC. Só que os diretores e as donas das marcas não estão sabendo usar o que elas têm na mão, né? Você pega o universo intergaláctico da Marvel, você tem coisa pra caramba pra fazer ali, cara. Você tem, Guerra Criss-Cru, você tem Saga de Thanos. Os caras fazem aquilo ali que fizeram nas 2 filmes da Saga do Infinito. Eu falei, gente do céu, o que foi isso? Desculpa o termo, mas os caras cagaram em tudo que Jim Starlin escreveu, cara. Tudo. Claro que você não vai fazer igual. Não tem como fazer igual exatamente o que tá aqui, né? Se amanhã a DC fizer aqui A Morte e o Retorno do Super-Homem, não vai fazer igual. Só em animação. Em animação consegue. Mas em live action não tem como. Mas, pô, mesmo ainda assim, os caras conseguem jogar fora toda uma obra, tudo isso aqui. Os caras parece até que não pegam pra ler, sabe? Se você pegar tudo que Jim Starlin escreveu, cara, em sagas cósmicas da Marvel, tem muita coisa, cara. Eu gostei dos 2 filmes dos Vingadores, mas eu acho que poderia ter sido melhor. A mesma foi Batman e Super-Homem, Liga da Justiça. O que fizeram com aquilo, cara? Aí, graças a Deus, vão soltar o filme do Snyder agora, a versão do Snyder, que vai salvar um pouco daquilo. Aí quando os caras começam a acertar, vão lá e cagam de novo, igual fizeram com a Mulher Maravilha. Gente do céu. Como é que você pode ter um filme dos anos 80, que foi o boom da cultura nerd, né, principalmente nos Estados Unidos, e não ter uma música da época? Não tem nada, filho. Não tem nada. Como é que pode aquilo? Eu fiquei todo bobo, né? Eu falei, pô, você tá 84, cara, eu tinha 7 anos de idade. Aí você vai procurar, não toca nada, cara, não toca nada. E não tem, assim, até aquelas referências bem básicas, a figurina, aquela coisa toda. Mas, cara, como é que os caras podem fazer uma coisa daquela? Cheio O Rodrigo assistiu, ele sabe também. E ainda mais que ele é crítico. Pô, mas claro, sim. O nego não explica, o cara lá fica 300 anos morto, aí aparece do nada, o nego não fala porque o cara morreu, que sobreviveu. Assim, eles não estão sabendo explorar a rica história que os personagens têm e que suas franquias têm. É uma pena. Então isso pode, não agora, mas levar ao fim desses filmes de super-heróis. O que é uma pena.
Porque nós que gostamos, esperamos, assim, uma vida inteira. Pô, olha, eu não vou negar, eu quase chorei quando eu entrei em 2002 no Bem Market, lá perto da casa do Rodrigo, pra ver o Homem-Aranha, cara. Eu sou fã do personagem, gente. Eu vi aqueles bonecos desanimados lá do Nicolas Hammond, que parecia aquela coreografado pelos Trapalhões e pelo Chapolin. Aí eu vejo aquele negócio lá do Sam Raimi. Falei, gente, chega a me arrepiar quando eu lembro, cara. Que coisa linda. Aí os caras estão acabando com tudo. Aí fica nessa guerrinha de tudo por causa que a Marvel também lá atrás vendeu direitos autorais, vendeu direitos, né? Então fica aquela briguinha hoje de Sony com a Marvel. Aí não pode usar o Hulk por causa da Universal. Aí tem um outro que não pode ser. Aí fazer o quê? É uma pena, né? Espero ter sido claro aí. É bacana, vou tentar ser mais sucinto. Eu acho assim, cara, tudo tem a ver com o mercado, sabe? Então, a questão do Rock in Rio, né? A questão da CCXP e o porquê que os filmes fizeram tanto sucesso, por que o primeiro, né, Homem de Ferro foi mais adulto e depois ficou uma coisa mais family friend, ou seja, porque, obviamente, eles não imaginaram que as crianças fossem gostar tanto. Sabe? No Guerra Infinita, foi Guerra Infinita, quando teve o estalo lá, que o Homem-Aranha morreu, pô, o cinema que eu tava aqui, tinha um garotinho que começou a chorar, cara, que o Homem-Aranha morreu. Entendeu? E aí, você vê que tinha ele foi de Homem-Aranha, o garoto, ele entrou vestido de Homem-Aranha no cinema. Então, era uma coisa que eu acho que eles não imaginaram, sabe? Quando eles começaram a fazer isso, eles imaginaram que o mercado, ou seja, o nicho de mercado, eu acho que esse é o lance dessa questão nerd, filmes e tudo mais, sempre foi um nicho e isso aumentou. Mas o boom, acho que foi maior do que eles imaginavam, alcançou um público que eles não imaginavam. E aí a parada, aí você pensa nos investidores, pô, se a gente vai atingir essa galera, a gente vai ter que abrir um pouco as pernas para não ficar tão exatamente igual a revista, porque revista, né, Fábio tá aí, sabe que nunca foi algo para muita gente. É um nicho, é um micro nicho do nerd. Filme é uma parada macro já, né? É bilionário o mercado. Então, se você conseguir aumentar um pouco mais, né? E aí entra a questão do roteiro, né, cara? Você pega uma revista, um script super maneiro, foi escrito aí, né? Como o Fábio falou. E dá para um roteirista que, pô, o cara fazer isso bem feito, ele tem que passar 2-3 anos escrevendo esse roteiro. Fazendo pesquisa, fazendo produção, fazendo roteiro, para fazer o máximo possível. Mas o mercado passa. É o que a gente está chamando de moda, né? Que é o tema de hoje, que na verdade não é moda, é o mercado. Né? O mercado passa. Está nesse nicho e daqui a pouco vai para outro, como sempre foi. Então, eu acho que os caras quiseram aproveitar e nessa pressa aí de aproveitar, pô, o filme da Liga da Justiça ficou um lixo, a Mulher Maravilha ficou um lixo, vários filmes aí de super-heróis foram horríveis, né? Eu acho que se dá isso aí, cara, dessa pressa de atender o mercado e de aumentar o range de alcance do mercado e aí a coisa não ficou pra nós que somos nerds de raiz, digamos assim, né, pra gente causa essa estranheza. Mas pra essa galera aí foi ótimo. Então a galera aí que tá achando que é ótimo, porque tá comprando. Interessante. Mas aí é que vem... Aí é que a gente tem o problema principal, né? O fato de estar comprando, o fato dessa pressa de entregar algum produto pra tentar arrecadar com aquilo, acaba que a gente entregando coisa muito abaixo da expectativa. Mulher Maravilha não foi bom o filme. Não foi bom. Eu nem tinha me atentado às músicas, como o Fábio falou. Você falando agora que eu percebi, realmente, cara, pecaram muito naquilo ali, né? Mas aí é que vem a questão. Hoje a DC, eu não vejo a DC entregando nenhum produto realmente bom, né? A gente teve o Shazam, que foi razoável, com aquela roupa, com aqueles músculos de enchimento, né? Você vê de longe. Né? Capitão Nescau. Capitão Nescau. Caraca, Capitão Nescau. E você tem isso. Atualmente, realmente, quem é mais bem sucedido é a Marvel Disney, né? E só que acaba desagradando a o público mais raiz.
É claro, a gente não pode entregar a mesma coisa que tá nos quadrinhos, mas também tá ficando distante dos quadrinhos. Entendeu? Então, na minha opinião, em si, é isso que vai acabar afastando um público. A DC não acerta. E não vai acertar. Eu acho que o Snyder Cut não vai ser aquilo que ele tá prometendo. Entendeu? Não tem base pra fazer alguma coisa realmente boa ali. Eu não acho que tenha base. Mesmo ele soltando algumas coisas, soltou sobre Uxas e assim por diante, não é aquilo que os fãs estão esperando, né? Tá fazendo um hype gigantesco e é o mesmo hype que teve como Batman vs Superman. Eu fiquei, caraca, finalmente vou ver uma luta legal. E eu vi Salve Marta, né? Então é isso. Eu acho que a gente tá prestes a encontrar o crash que a gente teve, o crash dos videogames nos anos 80 com o Atari. Eu acho que a gente tá prestes a sofrer o mesmo crash dos filmes agora. Não vejo algo realmente inovador daqui em diante. E você, Rodrigo, o que você acha? Bom, a questão da Liga da Justiça é porque o Zack Snyder é o diretor e ele faz um merchan poderoso. Você vê, por exemplo, 300, o merchan do filme 300. Caramba, meu, o merchan daquele filme é brincadeira. Então, Sim. Não há o que discutir. A questão do merchan dos filmes do Zack Snyder. É porque ele também tem aquela coisa do tipo, nossa, os fãs me amam, os fãs gostam de mim. Ele acaba se achando um pouco, sabe? É um cara que é um bom diretor, E eu falei várias vezes aqui lá no meu canal, no Máscara Nerd, e no grupo de WhatsApp, conversa com amigos. Ele é um bom diretor? Mas é um cara que não se impõe perante aos produtores. Porque ele simplesmente, em Batman vs Superman, ele simplesmente chegou, não, vai ser um filme de... vamos botar um filme de 3 horas, não, vamos cortar isso, aquilo. Aí ele aceitou de cabeça baixa. Aí acabou lançando aquela versão Blu-ray de 3 horas que tapa muitos buracos do filme. Então é só para salientar essa coisa aí do Zack Snyder, né? Agora, tem uma outra questão aqui que eu quero perguntar para vocês. As mídias sociais, YouTube, Facebook, canais do YouTube, a Twitch, Twitter, etc. Vocês acham que as mídias sociais, as pessoas que fazem parte das mídias sociais, incluindo o Instagram também, eles podem ajudar a cultura pop a permanecer ainda mais na moda? Sim, acho que sim. Inclusive, eu vou fazer um jabá aqui. Tem uns canais aí que eu sigo que são muito bons que tratam desse assunto. Tanto o quadrinho retrô como a cultura nerd geral, né? Que é o Coleção em Ação 90. Coleção em Ação, que eu gosto muito. Acho que é Coleção em Ação. Se eu estiver falando errado, desculpa. Em relação a quadrinhos, tem o Legibi, tem o Gico HQ, HQzaço. Tem a galera que fala de seriados também. Tem o pessoal do Pipoca e Nanquim, entendeu? Eu acho que é muito importante as mídias sociais para manter uma ideia viva. Mesmo sendo de nicho, as redes sociais, a internet em si, ela é muito importante para isso. Bom, eu acredito também. A mídia social não vai deixar de existir nem de potencializar as coisas, né, cara? E no início aí, foi falado aí, eu acho que assim, às vezes a gente gera uma expectativa, né, de livro, de literatura para cinema, né? Nunca vai ser igual, tá? Não tem como. Eu, por exemplo, eu assisti o filme Jogador Número 1 antes de ler o livro. Depois eu li o livro. É muito diferente, entendeu? Vocês veem, pô, não é a mesma história, né? Mas não é a mesma história, pô, foi feito diferente. Sim, mas é adaptação. Vai do diretor, vai da produtora, né? Vai de tempo, cronograma. Então, uma produção dessas coisas não vai nunca ser exatamente igual ao livro ou ao gibi. Eu queria fazer essa colocação. E respondendo a pergunta, eu acho que vai ter eu acredito ainda que vai melhorar o cinema, tá? Porque o advento do que a Marvel fez, mesmo não sendo equiparado ao gibi e comparado com a DC, foi um sucesso,
a gente até conversa isso aqui. Ninguém é otário, né? O cara vai... o exemplo do que a DC fez, do que a Marvel fez, ou seja, em 10 anos, né? Linkar uma história... Ou seja, então você imagina, não foi um projeto feito às pressas, né? Foi um projeto que foi elaborado e idealizado para 10 anos. E eles estão produzindo os próximos 10 anos aí. A gente tem visto aí nas séries, WandaVision, né, o que está sendo anunciado. Então, eu acho que essa hype não vai piorar não, cara. Eu acho que ainda tem muito a crescer. Eu acho que a CCXP, e aí mídias sociais, e coisas como Rock in Rio, e mercado. Até tem, falando igual o Fábio, né, tem um jabá aqui atrás, da Rádio Nova, que a gente vai trabalhar com eu trabalho com startups, games e inovação, né? Ou seja, o meu nerd puxou para esse lado, né? Então, e o mercado de games, tá? Brasileiro, principalmente, ele tá para ter um boom, tá? Nos próximos 10 anos, ou seja, a previsão do mercado de games do boom é 10 anos. Então, você imagina toda a hype de mídia social, toda a hype de mercado, de filmes e de outras coisas que vão vir atrás dessa. Então, acho que pode até ser que o mundo nerd ou o mundo geek, né, vá dando uma volta em torno de algumas, né, digamos, de algumas tendências de mercado, mas eu acho que não acaba não, cara. Eu sou otimista nesse ponto aí. Pô, maneiro. Eu espero sinceramente que eu esteja errado. Mas o que não pode rolar, cara, é o que a gente chama aí no mundo de startup de efeito manada, que eu acho que foi o que rolou. Uhum. Muita gente querendo fazer a mesma coisa, porque acha que vai ficar famoso, ou ficar rico, ou vai ficar muito bom, vai dar muito certo. E às vezes, cara, aí é muito lixo junto, muito ruído junto. Isso que é o ruim, eu acho. Vocês querem ver um exemplo de adaptação de quadrinhos que deu certo no cinema? Deadpool. Sim. Ótimo. Mas também. Mas sabe por quê? Porque todos nós sabemos, você jamais vai conseguir fazer exatamente o que acontece dentro de uma obra de desenho, de história em quadrinhos. Mas ali eu li as entrevistas, li os bastidores, foi feito um estudo, e quem fez gostava do que estava fazendo, conhecia do que estava fazendo, era fã. O próprio Ryan Reynolds, ele é fã do personagem. Então isso ajuda muito. Você nunca vai trazer 100% do que acontece na obra literária, mas o cara trouxe uma parada que, pô, o segundo não foi tão bom, mas o primeiro arrebentou. Eu falei, eu sentei na poltrona do cinema como se eu estivesse lendo estivesse lendo uma história do Deadpool aqui, até aqui, ó. Como se eu estivesse lendo isso aqui, ó. Como se eu estivesse vendo o Ed Wilson na minha frente, numa história em quadrinhos. Aquilo ali, pra mim, nos últimos anos, foi uma prova. Aquilo e o Homem de Ferro. Foi uma prova de que dá pra fazer. Basta, entra no que o Fabrício falou. Tem os interesses comerciais, até porque você inicialmente, foi como o Fabrício falou, foi feito para atingir o nosso público. Só que tomou proporções que hoje vende tudo, filho. Vende de sandália de dedo até barraquinha temática para criança. É verdade. O cabeloso falsificado foi beneficiado. Verdade. Então, rapidinho, o que eu falo em cima do que o Fábio falou sobre Deadpool. Mas por que Deadpool primeiro? O segundo também é bom, mas o primeiro é melhor. Sim. Mas por que Deadpool foi melhor e os filmes dos X-Men, tirando Primeira Classe, não foram lá essas coisas? E a mesma produtora, a Fox, antes de ser comprada pela Disney. Qual é a diferença da franquia X-Men, que a maioria dos filmes para mim não foram bons, para Deadpool, em que os dois filmes, principalmente o primeiro, são muito bons? É questão de diretor, atores, liberdade criativa. Isso aí, o Ryan Reynolds teve liberdade criativa. Por que os 3 filmes do Wolverine, que a trilogia Wolverine, por que Logan foi o melhor disparado de todos os 3? Porque o último filme do Hugh Jack com o Wolverine, e o cara falou, olha só, você então, o Hugh Jack aqui, você vai ajudar, e o diretor do Logan é o mesmo do segundo Wolverine. É o Mangold, né? Sim, é questão do estúdio, é tudo o estúdio. Por isso que eu salientei a questão do Zack Snyder. O Zack Snyder, ele não teve total liberdade criativa pela Warner para produzir o Liga da Justiça, tanto é que ele foi chutado fora. Mas foi suicídio da filha? Não foi suicídio da filha.
Exatamente, ele tinha sido demitido pela Warner em fevereiro e o suicídio da filha adotiva dele aconteceu em março, porque o estúdio estava odiando a versão dele de Liga da Justiça. E aí os fãs reclamaram, fizeram burburinho, petição, porque o Liga da Justiça do Joss Whedon, que também não é flor que se cheire em Hollywood, foi uma desgraça. E aí os caras, não, beleza, vamos lançar então, tá bom? Zack Snyder, tá com você, a batata quente. Ele tá jurando de pés juntos, tá jurando em nome de Jesus Cristo que a versão dele é muito melhor que a da Liga da Justiça. Pode até ser melhor, mas se for uma decepção, ele vai se queimar. E, Rodrigo, só para fechar essa parte, o que é mais curioso é que tanto o Zack Snyder como o Joss Whedon são ótimos roteiristas. Claro! Eles escrevem muito bem. Inclusive o Zack Snyder, ele estava escrevendo as últimas histórias da Liga da Justiça. Tão ótimas, que até entrou agora numa saga recente, Evento Leviatã, ele estava no meio dessa parada. Pô, e a parada boa pra caramba. Entra nas questões políticas também, de liberdade criativa, né? Pois é, Mulher Maravilha, o primeiro teve liberdade criativa pela diretora Patty Jenkins. Porque eles falaram, não vamos dar liberdade porque o Esquadrão Suicida foi ruim, o Batman vs Superman foi ruim, Liga da Justiça, então vamos botar aqui a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha foi antes da Liga da Justiça, né? Aí o Aquaman também, com o diretor lá, que eu esqueci o nome dele, me fugiu a memória agora. E o Matt Reeves, desse Batman do Robert Pattinson, ele foi contratado e falou, eu quero um filme só pra mim, eu não quero o presidente, vice-presidente, filho do presidente, neto do presidente da Warner se metendo. Tanto é que, quando ele foi contratado, quiseram mexer na estrutura do filme, falou, eu vou cair fora, não quero mais saber. A Warner tentou contratar um outro diretor, viu que não conseguiu e falou pro Matt Reeves, tá bom, volta aqui, a gente vai fazer dos seus moldes, beleza, desculpa aí, então a batata está com você, ninguém vai se meter no seu trabalho. É aquilo, o diretor se impôs, falou, eu quero fazer esse filme, porque eu sou o diretor, eu sou um técnico de futebol, na linguagem ali do futebol, dentro da indústria cinematográfica. Então, deixa eu fazer a minha parte, sem ninguém se intrometer, porque quando se intrometeram, Batman vs Superman, a crítica odiou, Esquadrão Suicida também, e Liga da Justiça, mais ainda pela crítica e pelos fãs. Mas no caso, cara, a minha preocupação maior quanto à Liga da Justiça é a quantidade de elementos que está sendo encaixados, que tá dando a sensação que, pelos murmurinhos, pelo que ele posta, que não estavam previstos dentro do roteiro original. Não, Elson, seguinte, estava previsto para 2 filmes, teria 2 partes, o Liga da Justiça 1 e 2. Sim. Só que aí a Warner, quando demitiu o Zack Snyder, cancelou tudo para fazer uma outra coisa. E viram que deram errado, aí estão querendo fazer, tipo, não, vamos fazer agora filme independente. E aí o Zack Snyder, como vai ser 4 horas de filme, aí tá pensando, tá, tipo assim, opa, agora sim eu vou botar o que está os 2 filmes para esses elementos aqui. Claro que ele deve ter adicionado muito mais coisa ali que não tava na mente dele naquela ocasião, cara. Pode ter certeza. Mas o que eu digo é o seguinte, vamos lá. Eu ouvi uma reportagem dele, eu li uma reportagem dele, que ele não pretende fazer nada depois desse Liga da Justiça. Acho que você leu a mesma coisa. O que acontece? O que eu percebo quando ele tá montando esse filme é que ele tá criando um micro-universo da Liga da Justiça ali, condensando tudo que ele pode por uma coisa que não vai ter continuidade. Claro, pode ser que role muito dinheiro e eles inventem alguma coisa, já que também a mídia que ele tá apresentando, que acho que vai direto para HBO Max, coisa e tal, é algo experimental. Sim. Que ainda também não é acessível a todos, né? Ainda tem não é como o cinema, que é mais aberto. A minha preocupação é o seguinte: será que nesse percurso de condensar tantos elementos, tantos personagens que não eram descritos no original, que estavam, eu acho que boa parte estava realmente só na cabeça dele, você não vai perder a essência? Porque uma grande crítica minha no Guerra Infinita foi aparecer tanto personagem ao mesmo tempo e realmente não dá fôlego para eles realmente se desenvolverem dentro de tela, entendeu? Então, quando condensa muito personagem assim, eu acredito que tenha esse problema. Então, a expectativa que eu tô tendo para ver uma obra realmente
incrível ali, pode cessar. Porque eu também não vi desenvolvimento dos personagens que tem ali nos outros filmes. Entendeu? Eu não sei se eu consegui explicar bem. Entendeu? Mas é isso. É isso que eu esse é o meu questionamento. Agora, falando um pouquinho, a gente falou um pouquinho aqui de jogos, coisa e tal. Eu tô vendo ali até a startup de games ali nova, né? Ali atrás. No mundo dos games, que eu acho que é onde a gente realmente tá mais em casa, né, o Fábio? No mundo dos games, a gente teve o lançamento aí dos novos consoles, coisa e tal. Teve alguns títulos realmente interessantes, outros nem tanto. E a gente tá com essa proposta de um fôlego de 10 anos aí para novas coisas. E como é que vocês veem esse cenário agora? O desenvolvimento desse cenário? Pode falar, Fábio. Olha, eu vejo com muita esperança. Torço para que coisas novas sejam feitas e tanto as produtoras como seus desenvolvedores usem um pouco mais os recursos e tecnologias que tem em mãos, né? Porque na época do Atari, do Odyssey, do próprio Nintendinho e do Master System, se tirava leite de pedra para se fazer ótimos jogos. E hoje em dia a galera tem o que há de mais moderno na produção de games e não consegue fazer jogos com uma qualidade decente, né? Lançam jogos quebrados, caros e corrige com os famosos patches de atualização, que é muito ruim, né? Você pagar R$250, 300 no jogo, onde metade do boneco aparece na tela e outro não. Coisa que acontecia na época do PlayStation 1. Né? Quando o David Crane e outros produtores, né, faziam ótimos jogos com quase nada na mão, no fundo de garagem, né? Mas eu tenho muita esperança de que eles parem com esse negócio de remake e remaster, de ficar lançando jogo requentado e façam coisas boas, como está começando a acontecer aí no PS5 e no Xbox Series. Bacana, posso... Bom, vou puxar o gancho lá do Zack Snyder, né, que eu não falei, para já entrar na questão do game. A minha expectativa é baixíssima, porque para mim vai ser tipo assistir vale a pena ver de novo, né, cara? Porque os caras não vão ter como tirar as cenas que a gente já viu. Então, você ir para um cinema de 4 horas, onde tantas horas do filme você já viu, mesmo que seja no contexto, eles vão descontextualizar e contextualizar cenas e acrescentar, mas minha expectativa é baixíssima para essa emenda aí, né? Que nem aí puxando pro game, né? Por que o mercado de games está aquecendo? E aí, puxando aí na palavra do Fábio, do Play 5, não fazendo mais do mesmo. Não é isso? Porque os indie games, ou seja, o mercado indie game, né, ele cresceu um absurdo, porque ninguém aguenta mais a mesma franquia, ninguém aguenta mais jogar o mesmo jogo versão 15. Entendeu? É o mesmo jogo versão 15, né? Essa questão das DLCs, né? Pô, Tekken 3 você começava com poucos jogadores, você tinha que ir zerando, aí ia liberando jogador, após 50 vitórias com não sei quem, liberava... Hoje você tem que comprar, cara. Você quer uma roupa, você tem que comprar a roupa no jogo. É o mercado direcionou para isso, né? Das grandes franquias, dos grandes desenvolvedores. Mas isso chegou num limite, eu acho. E aí os indie games, os desenvolvedores, e aí por isso é o mercado que eu falei, né, que eu acho que vai crescer pra caramba nos próximos anos, é porque a criatividade virou moda de novo. Um jogo novo, um jogo diferente, um jogo às vezes básico, ou seja, não só num super resolução que tá resolvendo, ou seja, você tem ali uma jogabilidade maneira, uma jogabilidade diferente, objetivos diferentes, usar inteligência para resolver certas coisas, né? Então acho que esse é o bacana que os indie games vão trazer e que as grandes produtoras não vão ser trouxa de perder mercado, vão levar isso para os videogames novos, como já tá rolando aí, né, nas palavras do Fábio. Então eu acho que esse mercado de games aí promete muito, tanto na questão dos indies quanto das grandes produtoras com jogos novos. É isso aí. Eu vejo, eu posso dizer, eu acho que eu falo com um pouco de propriedade aqui. Eu sou desenvolvedor indie também, que na verdade eu vejo o seguinte: o problema não é nem tantas franquias, é talvez as desenvolvedoras, as realmente grandes, não ouvir o seu público.
cria-se jogos com onde tem uma expectativa alta, eles mudam completamente o roteiro, ou muda a mecânica do jogo e acaba se perdendo. Então, quando teve a possibilidade de existir uma categoria que hoje a gente chama de indie, os indie games, onde você podia produzir o jogo com a sua cara, com aquilo que você esperava, é que realmente a gente viu o grande potencial que hoje os games têm, né? A gente já não tá nas mãos das grandes desenvolvedoras. Você vê que tem projetos pequenos, assim, de empresas pequenas que, tipo, arrebentam, né? O nível é outro. E aqui no Brasil tem crescido bastante, né? A gente tem bons desenvolvedores de jogos agora. Eu aposto minhas fichas mais no indie game do que as grandes produtoras, com certeza, para esses próximos anos. E você, Rodrigo? Com certeza. Inclusive, os eventos estão dando muito espaço para os indie games. A BGS, quando eu fui há 2 anos, não lembro agora o ano, foi em 2019, 2018, caramba, agora me fugiu a memória, mas tudo bem. Mas quando eu fui com a minha esposa, tinha lá uma ala só de indie games. Cara, é uma coisa assim sensacional que os caras fazem. Um exemplo incrível de jogo indie, o Cuphead. Aquele desenho animado, década de 40, 30, enfim. O que é aquilo, gente? É aquilo que eu falo. É aquilo que a gente sempre está dizendo. Os fãs têm mais criatividades hoje do que as produtoras. E não é só nos jogos inéditos, não, para a atual geração, para os computadores. Mas a gente está vendo também jogos sendo criados para a era 16 bits, 32 bits. O Papri 1, por exemplo, do Mega Drive. Eu tô vendo jogos sendo portados, e jogos inéditos para o Sega Saturn, o PlayStation. Poxa, ao mesmo tempo que os caras estão lançando games para a nova geração, não estão deixando a geração anterior, as anteriores morrerem. Cara, isso é muito bom. Tanto é que os fãs estavam fazendo Resident Evil 2, o remake. Aí a Capcom falou, não, deixa que eu faço, tá? E aí esses mesmos caras foram lá, não, vamos fazer então um jogo aqui em cima da engine do Resident Evil 2 que a gente tá fazendo, o Daymare 1998, que é muito bom, diga-se de passagem. É isso, né? Mas foi sacanagem da Capcom? Sim, foi sacanagem. Mas também a gente tem que olhar para um outro detalhe. Tem que ter direitos autorais, de imagem, etc., para poder produzir um jogo de uma franquia já existente. Não é fácil. Não dá para ir crucificando a Capcom também. A pessoa, não, a Capcom é isso, a Capcom é aquilo. Gente, calma. Também não é assim, não. A raiz da situação. Eles poderiam realizar um jogo daquele? Sim ou não? Juridicamente sim, juridicamente não. As pessoas precisam salientar N problemas, N situações que poderiam levar um game a ser distribuído pelos fãs, sim ou não. Bacana. Eu tô apostando, cara, teve um jogo indie que eu vi há pouco tempo, é Esquadrão 51, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Ele é de um estúdio brasileiro, né? Acho que é um estúdio gaúcho, é Lumiartes, acho que é esse o nome. Tipo, o jogo é um shooter de nave, todo em preto e branco, imitando toda a temática dos anos 50, como eles viam, imaginavam a invasão do planeta. Pô, muito bacana. O Brasil hoje, ele tem um papel muito importante na área indie, né? A gente tem realmente grandes desenvolvedores agora e eu espero que para os próximos anos a gente veja muita coisa boa. Falar alguma coisa, Fabrício? Cara, é isso aí. Eu acho que quando cai na questão das grandes corporações, né, a gente precisa entender também que é uma SA, uma sociedade anônima. Então, os caras dependem de métricas, dependem de conceitos, dependem de normativas. Então, não é... Quando você faz algo assim, putz, a gente tem a nossa startup, vamos fazer o jogo. Pô, eu quero fazer um Knightmare novo do MSX, né? Mesmo que eu bote outro nome, eu vou fazer mais ou menos a mesma ideia ali, só que agora vai para todos os lados ao invés de só subir, né? E aí vamos botar outras coisas aqui e tal, uma nostalgia ali, e você tem a criatividade de fazer o que você quer com a sua galerinha ali, você decide e faz. Numa grande corporação, as paradas não acontecem do mesmo formato, né, cara? Então,
tem essas coisas, as coisas são... E aí precisam... tem aquela vertente. Muita gente para decidir e pouco cronograma para fazer. Então, às vezes, sai cagada. Né? Faz parte do jogo aí. E outra coisa é que as grandes produtoras, eu acho pouco provável que isso não aconteça, vão comprar pequenas produtoras. Isso já não é novidade também. Né? Então, mas o bacana é que as figuras criativas que estão surgindo vão invadindo aos poucos as grandes corporações e levando essa cultura, entendeu? E é aí que eu acho que a coisa vai começar a melhorar a médio e longo prazo. Pô, legal. Criatividade é a parada, né, cara? É verdade, criatividade é tudo. Galera, a gente tá batendo 1 hora aqui do nosso tempo. Eu tenho que agradecer muito pelo bate-papo, muito pela participação de todos vocês nesse podcast. Eu vou deixar as considerações finais aqui com vocês pra gente encerrar. Pode começar, Rodrigo. Cara, adorei esse bate-papo. Quando vem Mundo Nerd para falar de filmes, cinema, história em quadrinhos, games. Aliás, história em quadrinhos, o expert daqui é o Fábio. A coleção que ele tem ali atrás é uma coisa assim de dar inveja. Ele vai em sebo e compra história quadrinho R$10. Tá mais do que certo. Quem ficar comprando na internet pelo dobro do preço e comprar e mais pagar o frete. Olha lá. Olha que beleza. Tá mais do que certo. Um dia eu vou fazer esse esquema também, mas tem que arrumar espaço aqui em casa, que não é fácil não. Mas, gente, adorei esse bate-papo. Primeiramente, quero agradecer ao Fabrício Boechat, que eu conversei com ele no WhatsApp para falar sobre o bate-papo. E aí eu falei para ele, o Elson vai entrar em contato com você, porque ele é o presidente do Hit Combo, ele é o homem que arruma aqui as paradas, os assuntos. E assim, cara, muito bacana realmente esse assunto, que eu sou um apaixonado. Eu sou crítico de cinema, apaixonado por cinema. Sou jornalista esportivo, porque eu sou apaixonado por esporte. E a gente vai nessas ondas. Não nessas ondas, que eu digo assim, nos nossos gostos pessoais e apaixonantes, sabe? Então cada um de vocês tem uns gostos apaixonantes também, além do mundo nerd, e que vocês usufruem muito bem. Fábio, professor de educação física e futuro comentarista de rádio ou TV de futebol também, que eu sei que ele comenta bem pra caramba. O Fabrício Boechat, um ótimo apresentador, ao qual eu participei do Nerd Play. Já vejo de cara que o cara, poxa, radialista, boa postura, boa apresentação. Isso as pessoas não podem deixar essas pessoas de fora. E o Elson, que é o cara da informática e também produtor de jogos indie. Então, a gente vai aqui indo em cada característica, a gente vai se descobrindo ao longo dos anos, gostando das coisas que a gente vai vivenciando ao longo das nossas vidas. Então, para encerrar aqui, só para avisar para vocês que eu tenho 2 canais no YouTube, o Máscara Nerd, canal de mundo nerd, filmes, games, animes, sobre o Sega Saturn, chamado Sega Saturn Mania BR, o console mais sensacional da história do planeta Terra, de 32 bits da Sega, que tá chegando a marca de 1.000 inscritos, estamos quase com 950 inscritos, e quem sabe daqui a um mês, em março, enfim, a gente possa bater a meta aí de 1.000 inscritos no canal. Valeu, galera, então, muito obrigado a todos vocês, bate-papo sensacional. Eu? Vai lá, Fábio. Opa, valeu. Bem, como eu já disse lá no início, eu sou o Fábio Simão, lá do canal Pirata Simão. Eu criei um canalzinho lá pra fingir que joga videogame, pra fazer a celebração de Sbund, como diria meu grande e eterno ídolo Serguei. E tô agora sim, tô mostrando os quadrinhos também. E a gente vai fazer um negócio despretensioso lá, como era feito nos primórdios do YouTube, né? Faz um vídeo de qualquer jeito, posta na plataforma e torce pra alguém assistir. Desse jeito é que vai. Sou educador físico, como o Rodrigo disse. Pretendo terminar minha pós-graduação em gestão escolar. Tá faltando só isso aqui, mas só 20 páginas para concluir a monografia. Falta pouco. E quero agradecer a oportunidade de poder participar de mais um podcast aqui do Hit Combo. Agradecer ao grande presidente, nosso excelentíssimo presidente da República, o Elson Santos. Agradecer o Rodrigo, que é o maior locutor esportivo, comentarista de cinema de Niterói, e que sabe do Rio de Janeiro.
E agradecer pela oportunidade, Fabrício, de poder conversar com você, porque eu assisti lá o evento quando o Rodrigo participou com o Ronister, e hoje eu tive a honra e o prazer de poder conversar com você ao vivo, entendeu? E eu acho que eu saí daqui com mais conhecimento do que eu entrei. Então eu só posso agradecer a todos vocês. Bom, galera, eu que queria agradecer a participação, o convite do Rodrigo aí para participar. Realmente eu gosto muito de falar, né, de conversar. Bate-papo é muito bacana, né, cara? Então essa modalidade aqui me encanta muito. Agradecer o Elton, o Fábio, satisfação conhecê-los. Acho que o maneiro da gente fazer esse programa é que a gente vai fazendo um networking, né? Então, eu tenho essa mania, eu não sei se é por causa de empreendedorismo, inovação, eu já olho e já tô fazendo um monte de projeto aí que vocês vão participar. Vocês não sabem não, mas vão. Então, é uma satisfação falar desse mundo aí, geek, gamer, nerd, inovação, tecnologia. Eu curto muito essa área toda aí. Também sou professor, Fábio, já tive muito nessa praia, hoje eu tô mais na área de comunicação, mas assim, uma super satisfação participar, sempre que precisarem aí, conte comigo. E vou terminar com a frase, se você me permitir, Elton, uma outra, que foi o que me encantou na vida nerd, que é vida longa e próspera. Muito bom, cara. Eu tenho que agradecer mais uma vez a todo mundo. Eu sou o Elson, faço parte aqui do Hitcomo. Presidente nada, porque aqui todo mundo é igualitário dentro do Hitcomo. Então somos uma monarquia, né? Onde o rei não manda nada. Tem um canalzinho chamado Solta Ficha, a gente faz algumas gameplays, né? E o podcast aqui. Lembrando que o link do canal e das redes sociais de todos que estão aqui vai estar na descrição do vídeo. Eu agradeço a todos pela participação, pela paciência. Dê o seu gostinho aí e compartilha. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, moçada.